Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos recomeçar aqui o áudio, nossa live, falar um pouquinho de contratos de trabalho desportivo. Vamos ver algumas nuances do contrato de trabalho, alguns aspectos práticos. A Caroline, para entrar na live. Boa noite, Boa doutora. noite, tudo bem? Prefere que eu faça sem fone? Prefiro, acho que fica melhor, tá? Acho que agora não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora sim, ficou bem melhor. Ah, beleza. Só arrumar aqui. Então, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Richard, sou advogado trabalhista, atuo com direito desportivo, com, trabalho com Cuiabá Esporte Clube, com Joinville Esporte Clube. Também a gente atua também com intermediários, com atletas. A gente também atua com clubes que não são do futebol necessariamente, né? E, eu vou pedir para te se apresentar, doutora Carolina, para o pessoal te conhecer. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. A live vai ficar salva. Eu sou É, a Carolina, sou advogada, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em direito desportivo. Trabalho com direito desportivo voltado para o âmbito trabalhista, para intermediários e assessoria de atletas. bacana. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de contrato de trabalho. Vamos fazer um bate-papo aqui bem descontraído aqui e bem prático, né? Tentar pegar aspectos práticos, não tão teóricos do contrato, de como funciona o contrato de trabalho. E eu chamei a doutora justamente por conta desse conhecimento extrajudicial, né? Fora dos tribunais, para falar um pouquinho dessa realidade, como que funciona, né? Se a doutora puder falar como que funciona Claro. aí para dar essa introdução. Bom, o direito desportivo no âmbito extrajudicial ele é muito amplo. Existe muito mercado a ser explorado, seja na questão contratual, existem vários tipos de contrato, é importante ter um cuidado maior com esses contratos, ter uma análise. Isso gera muitos problemas. Você que trabalha também com essa questão trabalhista deve observar que tem muito problema relacionado a faltou um detalhe, não observei isso, era importante. Então, isso só aí já tem muito trabalho, muita coisa a fazer. E na parte de intermediário também que eu trabalho, também tem muita coisa, muitos detalhes, tanto em parcerias quanto no cuidado com o atleta mesmo. Então, assim, não falta, fora em outras áreas. Falou no âmbito do intermediário ali, tem as resoluções da FIFA e da CBF, tem que observar que todo ano que eles lançam uma nova edição, né? Sim, todo Como mês de janeiro, todo ano, tem regulamento novo. Então, tem que observar o que mudou, o que não mudou, tá de olho. Todo ano é isso. Uhum. É, é, então, eu vou deixar aberto para o pessoal fazer as perguntas à medida que a gente for evoluindo no nosso assunto, na nossa conversa. Então, agora, como que funciona o contrato de trabalho, né? E a gente ir fazendo esse link com o judicial, né? Eu vejo que o pessoal tem muita dúvida, e eu vejo na prática os atletas perguntando quando a gente vai no CT, vai conversar com eles, ou pegar uma assinatura, alguma coisa, e o intermediário, ele faz esse meio de campo entre o clube e o atleta, e a gente está lidando com o intermediário que está cuidando da carreira do atleta como um todo, tá o clube que normalmente tem o pessoal que gere os contratos, registro, né? E o dirigente que não necessariamente, às vezes, conhece do contrato de trabalho, às vezes delega tudo para o advogado, o advogado que se vire, e às vezes ele conhece um pouquinho do contrato, mas normalmente não. E aí eu chego no CT e eu me deparo para pegar a assinatura e ele diz assim, tá, mas eu firmei um contrato aqui para receber 20 mil. Aí a gente tem que explicar, não é bem assim, é 20 mil, mas
tanto na carteira, Uhum. tanto no contrato, tanto no direito de imagem. Tem essas peculiaridades também que eu não sei até onde o intermediário não explica isso para o cliente dele ou até onde ele não, ou ele desconhece isso, né? Ele deixa isso de lado. E também tem a questão do registro do contrato, né? O que a doutora tem para me dizer sobre isso? Então, isso é muito relativo. Tem atleta que prefere mesmo falar direto com o advogado, se sente mais seguro, diz uma pessoa que já é da sua confiança, não chega a perguntar isso para o seu intermediário. Não Uhum. vou te dizer que o intermediário não tenha conhecimento básico sobre isso, ele vai ter, e inclusive muitos intermediários têm sua própria assessoria jurídica Isso. que vai orientar nesse sentido. O atleta pode assinar, Uhum. não pode, tem que ter uma atenção àquele detalhe, aquela cláusula, não tem. Então, Isso. isso é muito relativo. E tem atletas também que não têm intermediário, né? Isso não é um requisito obrigatório, tem atletas que não têm. Então, Uhum. ou ele lê o próprio contrato e assina e se vira, ou ele vai pedir uma assessoria jurídica aí também. Uhum. É interessante. E o contrato deles, depois que a gente. É porque justamente é isso que eu estou falando. A gente pega a assinatura deles e eles vêm muitas vezes perguntar, inclusive atletas da base, né? Tem Uhum. atletas que têm conhecimento jurídico ou até pela experiência de questionar, de ser questionador, e eles perguntam, né? A gente vai pegar a assinatura com eles, e eles perguntam, não, mas o que que é isso? Uhum. Por que que não é esse valor que foi acertado que está aqui? Por que que tem uma parte na imagem, uma parte... Tem atleta que não, tem atleta que tu dá qualquer coisa para ele assinar, ele assina e, como tu falou, né? Deixa tudo na mão do intermediário. E tem, aí a gente está aqui mais para explicar como que funciona isso para o cara que não está habituado com essa realidade, né? O contrato de trabalho, ele tem, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei com direito esportivo. Tem o contrato CBF, né? Que é registrado na CBF, né? E tem o contrato da carteira de trabalho, que é um espelho da carteira, do contrato CPF, né? Uhum. Normalmente vincula só o contrato da CBF, ou aliás, por ter esse conhecimento da CLT, como funciona a CLT, eles têm essa de que o contrato de trabalho é o que está na CLT. E, inclusive, isso reflete no próprio judiciário, né? O judiciário também tem esses paradigmas. Mas eu queria que a doutora falasse mais dessa questão do intermediário ali, como é que funciona a gestão, a confecção desses contratos de intermediário, de atleta. Bom, o intermediário, a partir do momento que ele passa a representar o atleta, ele vai ter um contrato aí com ele, que pelo regulamento atual de 2021 passou a poder ser 3 anos, até 3 anos de representação, podendo ser renovado quantas vezes for necessário. Então a relação deles, assim, contratual começa ali. A partir desse momento, qualquer oportunidade que surgir para esse atleta, esse intermediário ele vai ter que comunicar o atleta, ter opinião dele, claro, ele não vai ser obrigado a nada, mas dar esse tipo de orientação. E aí, no momento da assinatura do contrato dele, tem intermediários que vão junto para assinar o contrato, que preferem estar ali. Eu acho que geralmente quando o atleta é mais jovem, quando ele é mais novinho, está começando, às vezes o menor que está na base, mas a partir do. Eu acho que até o mais velho, o atleta que tem mais idade, mais experiência, ele já consegue opinar mais também em relação ao que está ali. Até nesses fatores que você comentou, mas uma parte é imagem, a outra parte do salário não é. Já tem mais uma experiência, uma bagagem para falar sobre esse tipo de coisa. Então, eu acho que até o momento que ele anda mais com as próprias pernas, apesar dele ter o intermediário dele, um momento da carreira dele que ele já tem uma independência. Uhum, E é basicamente isso, se reúne todo ano, determinado momento do ano, para fazer um planejamento do ano seguinte, como que vai ser, quais são as possibilidades. É uma relação constante. Tem uns que são mais próximos dos seus atletas, no sentido do que você está precisando, está tendo problema com algum clube, tentar uma transferência. uhum. Depende, é relativo esse tipo de relação, alguns mais próximos que outros, né?
Uhum. E não é todo atleta que pode fazer contrato com o dia intermediário, né? A resolução da CBF trouxe isso nesse ano, né? Como reflexo até da resolução FIFA, né? Tem uma limitação até que idade que pode ser o agenciado o atleta. Você fala a respeito do menor, Isso, do atleta na menor, base. né? Teve algumas mudanças recentes, inclusive depois do regulamento, a respeito do atleta menor de 16 anos, sobre a assinatura dos pais. Teve algumas mudanças recentes sobre isso também. Ele Uhum. entra como formação a partir dos 14 anos, né? Que é quando ele pode iniciar uma formação desportiva, apesar de 12 anos ele já poder ser inscrito em campeonatos para ter aquele primeiro contato. Isso. Ainda não tendo um contrato de formação, nem tampouco um intermediário, nada assim. Então, efetivamente, aos 14 é formação. E daí essa é um ponto interessante, né? Não é um contrato desportivo de trabalho o atleta da base, né? Ele tem Uhum. um contrato, uma bolsa de formação, né? Ele ganha uma bolsa, é, e nesse contrato necessariamente tem que estar constando lá que não é um contrato de trabalho, né? Como um contrato de formação, e daí o clube vai fornecer as condições, o que que o clube vai fornecer, as condições, né? E esse contrato ele não tem imagem, né? Até as perguntas, eu estou fazendo algumas perguntas que eu para você que eu recebo até durante o dia a dia, assim, né? Esse tipo de contrato, ele é um contrato que gera muita curiosidade sobre o tipo dele, sobre as particularidades, porque o atleta em formação ele não é estagiário, ele não tem um tipo de aprendiz exatamente, mas ele está ali para aprender o esporte. É como se fosse, é Uhum. realmente uma formação, né? Ele está aprendendo a ser um atleta profissional. Só que ele ainda não é um atleta profissional, ele ainda não é um adulto, então ele precisa ter um cuidado maior, o clube precisa ter um cuidado maior com ele para preservar esse crescimento dele e também preservar a questão de que a gente não sabe se ele vai ser um profissional. Considerando que a base tem muitos atletas, muitos deles não chegam de fato a ter um contrato profissional. Então ele precisa ter outras alternativas, ele precisa mesmo haver esse cuidado com a formação dele, né? Uhum. Até tem uma relação, agora fugiu a palavra, não é da formação, mas enfim, depois eu volto nessa questão na hora que eu lembrar, eu estava pensando uma situação entre o atleta da base, ele, agora fugiu. Mas tem eu sinto uma confusão entre o pessoal confunde muito o direito de imagem. Eu não sei se a doutora trabalha com contrato de imagem, né, e o contrato de arena, né? Eu Sim, sinto que o pessoal confunde bastante, inclusive, como eu falei, o judiciário confunde bastante, entende confunde. como se fossem sinônimos, né? Uhum. E quais são os cuidados que tem que ter para fazer esse contrato de imagem, para diferenciar ele do contrato de arena? Bom, para início de conversa, as pessoas devem talvez o nome achar parecido, eu não sei, mas eles são completamente diferentes, né? O contrato de imagem dele, nome, voz, imagem, apelido, então ele visa a compensação pelo uso, pela reprodução da imagem dele, atleta, sozinho. E Arena já seria a respeito da imagem dele transmitida nos jogos, que chama espetáculos desportivos na lei, né? Mas seriam os jogos. Então, no momento que ele é filmado e transmitido ali coletivamente, ou naquela entrevista que ele dá no intervalo, enfim, esse momento gera o direito de arena dele, que é exclusiva do atleta, inclusive, né? Por mais que treinador seja filmado, o treinador não recebe. Por mais que árbitro seja filmado, o árbitro não recebe. Ele visa isso. Então, a imagem seria a exploração da imagem do atleta em si e a arena, a imagem dele transmitida nos jogos. E daí esse contrato de arena, na verdade, ele é um percentual que é repassado para a federação de Sindicato.
um sindicato, né? É FAAP, né? Que é repassando um percentual para eles do valor do bolo da transmissão, e esse percentual é repassado para os atletas de forma proporcional. E daí tem duas discussões, né? A primeira é que saiu uma decisão bem recente condenando a federação a pagar o direito de arena para o árbitro, né? Então já tem árbitros que já estão conseguindo o direito de arena. Uhum. Teve uma decisão que ele tem direito ao direito da arena por causa da exposição da marca de patrocinador na camisa do árbitro também. Então tem essa discussão. E tem uma discussão em relação ao banco de reserva, né? Se o banco de reserva não entra em campo, se ele tem esse percentual ou não. A doutora Caroline tem conhecimento, né? Você tem conhecimento dessa discussão em relação ao banco de reservas? Sim, é uma discussão antiga, né? Eu já vejo há muito tempo. Eu acho que, majoritariamente, assim, acho que a maioria das pessoas defendem que os do banco também, porque Uhum, muitos ficam no banco o jogo inteiro e não entram. Mas em uhum, algum momento eles vão ser filmados, seja aquecendo ali no canto, no final, na entrada, na saída, em algum momento eles vão ser filmados. Eles não deixaram de participar, eles se prepararam para estar naquela partida também. Eu uhum, defendo essa ideia. Eu defendo essa parte majoritária. Dos árbitros, a discussão também já é de bastante tempo, né? E eu também sou a uhum. favor de que o árbitro receba. Ele também a imagem dele também está sendo explorada ali de certa forma, né? Uhum. Eu também acho, né? Até com a exposição na camisa, né? Tem uma discussão se o. Por isso que se confunde muito direito de imagem com direito de arena, porque está ganhando financeiramente com a exposição das marcas, né? Inclusive as marcas da camisa. E o direito de imagem tem uma peculiaridade que eu sempre enfrento, que é a discussão se eu tenho que explorar comercialmente a imagem do atleta para esse contrato de imagem ser válido ou não, mesmo respeitando o 40%. É uma discussão que eu sempre encaro e daí tem decisões para tudo que é lado. Assim. Eu entendo que não tem uma previsão legal dizendo que eu tenho que explorar a imagem do sujeito, né? Eu tenho que fazer um comercial, alguma coisa, com a imagem dele para esse contrato civil ser válido, né? Eu concordo com você nisso. Eu concordo porque, assim, no momento que o atleta assina o contrato, a primeira coisa que o clube faz é o quê? Vestir a camisa nele, tirar a foto e colocar em todas as redes sociais, no TV e seja lá onde for. Uhum. A exploração da imagem dele começa ali. Ele Sim. veste a camisa daquele clube. Se ele é uma pessoa muito pública, muito influente, todo mundo conhece, nossa, o ganho já começa ali. Isso. Então, eu acho que já começou ali. Anunciaram o nome da pessoa que vai para tal clube, você já começou a exploração da imagem dele pelo nome, né? Porque o direito Sim. de imagem, ele cobre isso. O nome, imagem, voz e apelido. Então, eu penso Sim. dessa forma também. Até eles colocam na bancada um monte de bonequinho e saco de arroz agora para mim ali já está explorando comercialmente já tá tendo, né? Tá tendo um retorno financeiro por causa dessa exposição. E falando do banco de reservas, também tem o contrato do treinador, né? Do contrato do treinador prazo determinado também, embora a gente tenha bastante discussão em relação a se existe esse prazo determinado ou não, mas é um prazo determinado de 2 anos, embora nem todos os treinadores permaneçam 2 anos no clube, né? Geralmente não, né? Regra geral, não. Regra Muito geral, difícil não. de 2 anos, mas o prazo máximo, assim como o do atleta, é 5 anos, né? É no mínimo 30 dias, É. 30, me corrija se estiver errado, 30 dias e 5 anos, né? 30 dias foi pela pandemia, né? Ah, Pela pandemia, isso, por especialização. isso que eu tô O confundindo. normal seria Isso. 3 meses.
3 meses, isso é. É por causa da pandemia, tá certo? Isso. É, teve uma discussão bem grande por causa disso, por causa dos estaduais, né? Que tiveram Isso. que prorrogar os contratos e tal. E então é 3 meses o mínimo, né? Isso. E 5 anos o máximo. O E máximo. daí, no momento da rescisão, a gente tem as mesmas, os mesmos encargos da CLT, né? Com exceção da multa, inclusive para o treinador, com exceção da multa do 479, o Aham. aviso prévio, que eu vejo muito em processo, né? O aviso prévio, e não cabe aviso prévio no prazo determinado, e a multa e aí a multa do 40%, que é uma discussão bem profunda, e eu não vejo o pessoal se aprofundar nessa discussão se cabe ou não multa do 40% do FGTS, apesar de que eu entendo que não cabe essa multa do 40% por ser por prazo determinado, e tem decisões para os dois lados, 50%. Né? O que você acha dessa multa aí, se cabe? Olha, eu acho o seguinte: se o contrato é regido por CLT e a CLT prevê, beleza, até que se diga algo contrário, não caberia. Agora, se eu acho legal, assim, na prática, a maioria das pessoas que eu já conversei sobre isso, sobre gosta ou não gosta da multa, aliás, do recolhimento em si do FGTS, muita gente é contra, por si dessa poupança obrigatória que as pessoas têm, né? Muita gente é contra. Então, já que o contrato do atleta é especial, eu acho que se for reformar mais alguma coisa no futuro, poderia, de repente, modificar isso aí. Uhum. Não Pessoal, ali eu tô vendo que bastante gente entrou aqui na nossa live. Aí, se quiserem deixar perguntas, pode deixar perguntas a qualquer momento. Eu sei que tinha uma opção aqui de deixar uma opção de perguntas. Ah, é no balãozinho com um ponto de interrogação. Tem um balãozinho com ponto de interrogação aqui. O pessoal que quiser deixar pergunta, tem um balãozinho com ponto de interrogação ali, sobre contratos de. Se quiser fazer uma consulta aí que seja trabalhista, não seja de contrato de trabalho, de esportivo também, Aproveita. Aproveita que tem aproveita dois que aqui. a gente está aqui. É, é, a gente também tem a questão dos distratos, né? A lei a lei Pelé, ela fala do distrato, que o distrato no momento da rescisão pode ser por escrito, e eu vejo o pessoal pedindo nulidade desse distrato no momento de entrar com a ação, para justamente ter um acesso a FGTS, a um valor maior de rescisão, multas, às vezes não tem essa multa da forma como eles querem, né? Às vezes eles querem integrar o salário, a imagem ao salário, e daí eles precisam desconstruir a rescisão para poder ter acesso essas verbas rescisórias de uma forma amplificada, né? E eu vejo muita gente pedindo nulidade. O que você acha desse distrato aí, se é válido ou não? Assim, o que eu vejo, na maioria das vezes, é que esse distrato, geralmente feito em forma de acordo, não é exatamente o que o atleta quer. Ele faz, às vezes, para assim, vamos dar um voto de confiança. Geralmente, quando Uhum. ele vai a juízo, acredito que você veja muito isso, é quando há um descumprimento. E, Sim, infelizmente, é muito comum. isso. Faz o acordo, o cara abre mão de muita coisa. Poxa, abri mão das minhas férias, abri mão disso, daquilo. E aí Uhum. parcela em 6 vezes e paga duas e nunca mais. Então, assim, eu acho que nesse caso, claro, ele fez o acordo, né? Mas eu não tiro a razão da pessoa querer pedir tudo, porque Uhum. o outro, poxa, fez o acordo e não cumpriu, né? Então, assim, Sim. não, eu entendo. Eu digo que assim, que eu entendo o lado da pessoa que pede tudo, porque o outro não foi capaz de respeitar, mesmo ele abrindo mão dos próprios direitos. Eu penso dessa forma. Uhum. Eu também penso assim, apesar de que eu defendo
como advogado de clube, eu tenho que defender, às vezes, que o distrato é válido, né? Uhum, Porque ele é feito de uma forma sem vício de consentimento, né? Sem, uhum. né? Não tem, assim, é difícil tu desconstruir um documento que tu fez de uma forma válida sem ter nenhum tipo de vício, só porque foi descumprido, né? Então tem essa dúvida e às vezes a gente tem resistência e o pessoal não assina esses extratos, né? Às vezes nem a rescisão, porque justamente com receio dessa inadimplência do clube e que está se tornando cada vez mais habitual, né? Infelizmente, os clubes estão cada vez mais inadimplentes, estão jogando cada vez mais para o judiciário essas verbas rescisórias, né? Então, está ficando cada vez mais litigioso desde o nascimento do contrato, essas relações de trabalho. Mas em relação ao, na prevenção, né? A gente trabalha no. Aqui eu estou falando do litigioso já, né? Uhum. A prevenção do litígio é justamente o contrato, assim, o que a doutora. O que você olha na hora de montar um contrato, uma notificação, alguma coisa para evitar um processo. Evitar problemas futuros na hora de assinar o contrato? É. É, Até primeiro, na hora de montar o contrato, né? até na hora de montar, a primeira coisa que é importante, o que exatamente vocês combinaram? O que foi exatamente? Ah, o clube disse que vai me pagar tal valor, tanto em imagem, tanto na carteira. Tá no limite 60-40? Ah, não tá. Aí já começa um problema, né? Porque tem que ser obrigatoriamente 60% carteira, 40% imagem, no mínimo. Claro, pode ser 80 carteira e 20 imagem, tudo bem. Uhum. Isso já é um detalhe. Outra coisa, tu se comprometeu a te pagar auxílio moradia? Ah, comprometeu. Vai me pagar, sei lá, R$ 2.000 por mês. Tá no contrato? Não. Tem que estar no contrato. Importante. É importante que esteja certinho. Tem cláusulas que, assim, na minha concepção, não são justas, como, por exemplo, no caso de transferência do atleta. A compensatória, esse tipo de cláusula eu considero injusta para o atleta, porque é muito mais vantajosa a transferência para o clube em questão de valores do que para o atleta. Então não tem muito o que Uhum. fazer aí. Mas no que dá, eu acho que é importante deixar muito claro, sem margem de dúvidas, aquilo que foi acordado entre eles. Uhum. É verdade, até lembrei de um caso que a gente teve no começo da pandemia, no passado, aqui no escritório, que o clube do exterior estava pedindo que o clube daqui abrisse mão da cláusula compensatória para poder contratar lá. E daí a gente ficou nesse impasse, assim, tipo, mas eu tenho direito, eu ajudei a formar eu investi nele, né? E, e o clube do exterior não, a gente só aceita porque aqui a UEFA, a regra da UEFA, e a gente quer que vocês abram mão expressamente. E aí eu acho que se o clube abre mão, aí é uma cláusula válida, né? Não tem como desconstituir né, e daí na verdade, os clubes que se favorecem dessa cláusula compensatória, na verdade, do, de compensação, né? Sim, Esqueci o termo, né? Enfim, a os clubes, indenização. a ideia é justamente fomentar o clube formador, né? Ajudar o clube formador. E eu vejo muitos clubes que apenas trabalham formando atletas, né? Eles não chegam nem a Uhum. participar de um campeonato profissional, eles só atuam nas categorias de base. E, e é muito. E daí essas cláusulas vêm para. Mas daí eu não sei como isso prejudicaria o atleta, né? Eu não entendi essa parte da tua fala. Assim, ó, eu não sou contra a cláusula existir de maneira nenhuma. Eu acho justo que ela exista por essa questão da formação, assim como o mecanismo de solidariedade no futuro. Eu acho justo que o clube que formou, ele tenha o lucro dele naquela formação. Afinal, ele foi responsável por aquilo ali. De certa forma, ele investiu no atleta naquela carreira, né? O que eu critico, na verdade, são as proporções entre a compensatória e a indenizatória.
Porque no Uhum. momento que o atleta vai embora, é assim, não há muita exigência. Eu acho que o valor é muito baixo se você comparar. Você entende? O atleta ele Uhum. sai num prejuízo se ele é mandado embora, mas se ele precisa ser transferido para talvez uma oportunidade melhor para ele naquele momento, empaca nessa multa que, se for internacional, ela nem tem limite. Então, assim, se o clube Uhum. não quiser liberar, ele vai botar uma multa nas alturas e o atleta não vai embora. Então, eu acho que essa Uhum. desproporção eu vejo como errada, entende? Não é existir as cláusulas. É verdade, é. E normalmente o pessoal coloca como uma cláusula padrão, inclusive para atletas de baixo padrão, digamos assim, né? Uhum. Uma cláusula de 2 milhões para um atleta que está ganhando 2 mil. Então tem Exatamente. essa disparidade nessa cláusula, que é uma cláusula padrão, né? Mas tem essa questão do 2 milhões é o valor máximo, né? O valor máximo. Então o clube pode, no momento de formar o contrato, ele fazer essa mitigação desse valor, né? Tentar adequar à realidade. Pois é, E, deveria. e também tem outra questão de prática mesmo de escritório que a gente enfrentou aqui, que foi a evolução salarial, que muitas vezes o atleta fica vinculado assim, se eu vou participar do Campeonato Catarinense, por exemplo, depois eu vou participar do... Se eu me firmar no elenco e começar a participar do Campeonato Brasileiro, meu salário vai aumentar X reais. Se eu participar da Copa do Brasil e conseguir uma classificação, aumenta X reais. Só que isso muitas vezes fica lá no memorando do clube e não é colocado no contrato, nas cláusulas extras lá, né? Então isso também tem que ser tomado cuidado no momento da formação do contrato, né? Porque lá na frente pode ter um prejuízo para o atleta. Sim, e também a questão daquele contrato, me fugiu o nome, mas acho que você vai saber qual é, que é pelo rendimento. Se ele joga um número de partidas, o salário dele vai aumentar para tanto. Mas se ele Uhum. não jogar aquelas partidas, o salário dele vai permanecer tanto. Eu acho que é uma cláusula também que é importante ter atenção e ter um cuidado mesmo, porque nem sempre pode ser tão vantajoso. Por uma Uhum. questão, às vezes, de economia para o clube, de deixar aquele atleta meio parado ali para economizar, dependendo do contexto, é claro. Para muitos pode ser vantajoso, mas eu acho que é importante ter uma atenção nessa cláusula também. Uhum. Não é as luvas que a doutora tá falando. Não, não, Tem as luvas também, né? também, mas me fugiu o nome. Mas tem, acho que você sabe qual é. Sim, eu também não lembro agora. Mas são muitas minúcias, assim, muitos detalhes dentro de um contrato. A gente podia ficar falando de contratos né? Aí a gente está falando isso no mundo do futebol, né? Sim, A gente nem entrou no contrato de futsal, no contrato de é, basquete. O contrato de vôlei, por exemplo, a gente teve um caso que a gente está foi pedido reconhecimento do vínculo, né? Porque no momento da contratação da proposta não foi feito contrato e nessa negociação inicial ficou acordado entre as partes que seria feito um valor X para ele disputar aqueles jogos regionais que tem, né, no estado e não só que ficou de boca, né? Então os contratos de futsal, das outras modalidades que também estão sob o guarda-chuva da Lei Geral do Desporto, também precisam de uma atenção na hora da formação. Não sei se a doutora, se você trabalha com esse tipo de contrato, né, no extrajudicial, com atletas do vôlei. e de outras modalidades que não do futebol. Não, geralmente do futebol. Eu Uhum, vejo de curiosa, pesquisa e sim. tudo, mas geralmente mais nas relações do futebol mesmo. Uhum. Então vamos falar só do futebol. Eu não lembrei daquela situação da base que eu estava. Eu sei que tem mais algumas limitações da base para atleta em formação.
É que por vezes também eles entram com demandas pedindo reconhecimento de vínculo até, né? Ou até a bolsa. Mas eu acho que é em relação a um selo de clube informador. Acho que Uhum. era essa questão. É, tem uma série de requisitos, né? Que é necessário preencher para poder ter esse selo da CBF de clube formador. E entre eles é ter esse contrato bem reguladinho, bem certinho da formação, né? E, e o pagamento em dia dessa bolsa para eles, né? E essa bolsa ela pode incluir outros valores ali, além do, por exemplo, vou dar um exemplo, um atleta que mora fora da base, fora do CT, ele pode ter um auxílio moradia? Pode ter um auxílio moradia. Geralmente eles moram no. Se ele é menor, né? Uhum. Ele mora no clube. Ou às vezes eu já vi também ou a família mudar para ele morar com a família, ou deixar outra pessoa responsável. Mas geralmente Uhum. ele mora, ele no clube ele fica ali sob a responsabilidade do clube por ele ser menor de idade, né? Uhum. Não, essa responsabilidade dos pais é fundamental, né? Um menor de idade está morando longe dos pais, ele tem que ter um responsável, né? Precisa ter um responsável por ele, seja uma pessoa de dentro do CT ou o próprio empresário, muitas vezes um intermediário, ele fica de responsável, né? As situações que eu vi, o intermediário fornecia a moradia para um grupo de atletas, né? Pagava aluguel para um grupo de atletas, pagava É muito. a alimentação, fornecia chuteira, material esportivo, basicamente ele investia no atleta, né? Para o clube usar o clube de vitrine e tentar ter essa projeção e lançar o atleta no cenário. Também tem essas cláusulas de vitrine, né? A doutora já chegou a fazer alguma cláusula de vitrine dentro do contrato? Não, não cheguei a fazer. Essa vitrine é quando nos empréstimos, né? Aham. Nos empréstimos que vou citar, por exemplo, o Atlético Paranaense empresta um jogador pro Cuiabá. E daí ele vai bem no Cuiabá, na Série A, se destaca e é vendido para um clube da Europa. Essa cláusula de vitrine é como se o Atlético Paranaense ele ficasse com 10%, 20% dessa venda futura, né? Uhum. Também é uma cláusula um contrato bem comum Uhum. dentro do contrato de trabalho, né, que o pessoal também precisa se atentar também na hora de formar esses contratos. E não necessariamente muitas vezes é no contrato de trabalho, às vezes é no contrato entre clubes, eles fazem um contrato de cessão de atletas, né, de empréstimo de um clube para o outro, e eles colocam essa cláusula nesse contrato. É algo que é importante até sobre esse contrato de empréstimo que você mencionou, é que ninguém é obrigado a aceitar ser emprestado. É uma coisa que eu ouço muito. Ah, mas o clube quer me emprestar, mas eu não quero ir. Mas você não tem que ir. Você tem um contrato com o clube A. Se ele quer te emprestar para o clube B, você não é obrigado a ir. Você precisa ter a sua anuência. E às vezes as pessoas se apavoram um pouco com isso. Ah, mas eu não queria, eu tô bem aqui, eu não gostaria de ir para lá de jogar aquele campeonato. Então ninguém é obrigado, né? Uhum. Até às vezes eles são obrigados não obrigados, às vezes o empresário ou força um pouco, mas às vezes eles são colocados nessa situação para ter um pouco mais de disposição, né? O atleta às vezes não está nem no banco de reservas, mas ele está ganhando um salário legal, ele está num ambiente que ele gosta, está perto da família, e daí aparece uma oportunidade para jogar lá no outro lado do país, mas aí lá ele tem a possibilidade de jogar titular, de estar disputando um campeonato estadual na vitrine, mas aí ele sopesa isso, coloca na balança e muitas vezes o lado pessoal acaba pesando para ele não aceitar esse tipo, mas realmente ele
ninguém é obrigado a aceitar uma situação que o empregador, né, o clube empregador coloca para ele. É possível que ele se sinta pressionado. E eu acho que quando é algo muito bom para ele, ele mesmo reconhece. O empresário vai conversar com ele, vai falar: não, olha só os benefícios, as vantagens são essas, é melhor que você vá. Mas nem sempre vai fazer tanta diferença. Eu acho que é aí que entra ainda mais essa questão além do pessoal, que você mencionou que realmente acontece, entra essa Uhum. questão do quanto vai ser vantajoso ir. Às vezes tem receios de que talvez o clube que vai pegar emprestado não costuma pagar os salários, tem uma fama negativa, já ouviu, a pessoa fica com medo de ir. Então, esse tipo de detalhe. Uhum. Mas é bem isso mesmo. E esses contratos de cessão tem mais uma peculiaridade, que ele suspende o contrato original, né? Uhum. Eu vou dar esse mesmo exemplo do Cuiabá e Atlético Paranaense. No momento que ele vai para o Atlético, no momento que ele sai do Atlético Paranaense e vai para o Cuiabá, suspende esse contrato do Atlético Paranaense, ele fica com um contrato vigente só com o Cuiabá, né? E, e daí a dúvida é se incide esse FGTS no contrato do Atlético Paranaense, ele tem que continuar recolhendo ou não? INSS? Acredito que no momento da suspensão pare e o outro recolha, né? Porque afinal está suspenso todas as atividades dele, a vigência dele E o contrato de imagem? e o contrato de imagem. E o contrato de imagem. Olha como Porque que é. e a gente vê decisões judiciais não, continua pagando, ele está emprestado, mas continua pagando FGTS porque é um contrato acessório, não é contrato principal. Ou continua pagando a imagem, ou continua pagando INSS. E também tem a questão do clube parar de pagar, né? Se existe também a possibilidade de os dois clubes pagarem o salário do atleta, né? Se é um salário alto, por exemplo. Se um dos clubes para de pagar, ele pode pedir a rescisão indireta, Sim, né? pode pedir. E a rescisão indireta não é só o descumprimento do salário, mas é o descumprimento também do FGTS, do pagamento do FGTS e do INSS. E daí a minha dúvida, não sei se você vai conseguir responder isso para mim, mas eu posso botar no contrato de trabalho essa questão de não pagamento, de multas, como é que você faz? Na verdade, a própria Lei Pelé já prevê isso, né? A partir do momento que chegou a 3 meses sem pagar, o atleta ele já está liberado, basicamente. Ele vai pedir judicialmente a liberação para ele assinar com outro clube. Então, na verdade, isso já está em lei. Tem contrato que até já vem com artigos da Lei Pelé copiados, assim, com vários artigos. Eu acho que a maioria deles vem, né? Então, é isso, Sim. isso na verdade já está em lei. Eu acho que nem tem Uhum. necessidade de estar ali. Uhum. Justamente essa questão de tal não estar no contrato é justamente para a gente, mesmo em lei, a gente às vezes precisa replicar o que a lei tá dizendo dentro do contrato para poder se resguardar, justamente para poder acionar essas situações nesse tipo de situação, né? Se eu tenho um contrato com dois clubes no guarda-chuva pagando salário, eu preciso. A lei diz que o não pagamento incide na rescisão indireta. Mas eu tenho dois contratos, eu tenho um suspenso e tenho um vigente. Qual o Ah, contrato que sim, eu posso rescindir os dois? Ou eu boto os sim. dois na justiça, sabe? São Não, nesse medidas, caso, sim. Por ser né? sessão, por terem dois envolvidos, às vezes é melhor copiar ali ou especificar. Eu acho que nesse caso, sim. Uhum. Até vejo o pessoal cobrando multa do 479, por exemplo, que é o multa pelo descumprimento, pela rescisão antecipada, né? Uhum. E, e às vezes a gente coloca dentro do contrato essa multa, né? Que é cabível, não, na verdade não bota multa, né? Bota no distrato as multas que são cabíveis e eles, além dessas multas, ainda cobram outras multas, mas a lei diz que a multa do 479 não cabe, né? Ela é incompatível com um contrato de trabalho esportivo. Mas na Né? prática ela é pedida nos processos trabalhistas, mesmo sendo.
Contrato do atleta, sempre é pedida, né? Sempre é pedido, mesmo a lei dizendo que é incompatível, esse tipo de pedido é feito, né? Então tem essas peculiaridades. Não sei se a doutora tem mais alguma uma colocação ou uma dúvida aí, não sei. Às vezes chegou alguma dúvida para a doutora aí, para Não você. sei se o pessoal colocou alguma coisa. Eu estou tentando acompanhar aqui você. Ou se eu consigo ver também. Vou mandar um abraço pro Lucas Silva, sempre, doutor Lucas Silva, que sempre acompanha a gente, e faz várias audiências junto aí, pelo Jack. Tem Bom, várias pessoas entraram. várias pessoas importantes aqui. Ó. Thiago É, Flores, Thiago Flores, em 2019, eu fiz uma entrevista lá no CTV em Tubarão, também bem legal, bem enriquecedor. Também sobre direito esportivo. Minha sogra tá na live, meu Deus. tem bastante gente, toda a família aí. É, Bom, acho que é isso então. não sei se alguém quer fazer alguma dúvida. Como eu falei, tem a balãozinho com ponto de interrogação ali, se quiser, os últimos 10 minutos. Eu me dou por satisfeito, agradeço o aceite ao convite, doutora. Fico à disposição aí para as próximas, para outros assuntos. Eu queria entrar ainda no esporte eletrônico, no contrato de esporte eletrônico. Também está no guarda-chuva, ao mesmo tempo que está no guarda-chuva da Lei Geral de Desporto, ele ainda não é reconhecido como desporto, então tem toda essa discussão se faz contrair de imagem ou não, pra, como tapa-buraco. Mas eu acho que tinha que ser uma live só para isso, né? Para a gente Ah, debater, porque a gente ficou na outra live que a gente fez, debatemos bastante sobre isso e é um assunto bem rico e bem profundo. Mas eu foi, eu até agradeço. acompanhei bastante, tem bastante assunto sobre isso, muita curiosidade também, né? Porque é muito novo. Muita gente começando agora, como o esporte eletrônico está em evidência aí, né? Muita gente entrando e entendendo como é que funciona, né? O direito esportivo também, muita gente chamando a atenção do direito esportivo, até para fugir das áreas habituais, né? Muita gente gosta de direito esportivo, E eu acho né? que nos últimos 2 anos evoluiu muito, né? Porque eu lembro que quando eu comecei minha pós-graduação, foi em 2017, e foi muito difícil encontrar uma especialização. Foi assim, um Uhum. desafio, eu não encontrava. A maioria dos lugares anunciava o curso e não preenchia as vagas, não começava curso. É verdade, Então é foi muito verdade. difícil. Agora é muito mais fácil de encontrar. Pra você ver como Não, e evoluiu. abre um curso, abre um simpósio de direito esportivo, enche, né? Chama Sim, muita atenção. E o direito esportivo, o desportivo e o esportes, né, estão chamando muita atenção. O pessoal está fazendo bastante material, bastante conteúdo. E, e é isso aí. Vamos, vamos continuar fazendo conteúdo aí, ajudando o pessoal, esclarecendo as dúvidas. E precisando, estamos aí, doutor. isso Você aí, disse que eu que não me chamou de agradeço. doutora, mas eu estou chamando de doutora. Obrigada, doutor. Eu agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Muito legal estar aqui conversando. Agradeço todo mundo que estava acompanhando aí. Tem bastante gente que eu conheço que acompanhou, a doutora Bruna, a doutora Luíse, o William da DZW, vários amigos, várias pessoas que estiveram acompanhando. Então, agradeço todo mundo, agradeço pelo convite e espero estarmos juntos em outra oportunidade. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima live. Boa noite. Boa noite.